A gente não fala que o brasileiro é criativo para resolver problemas, então, será que a sua forma de resolver aquele problema não é a solução que está precisando, por exemplo, para resolver o problema da rover lá, que está na Lua, sei lá? Então, assim, a gente tem muito pouco contato com informação a respeito do espaço e isso prejudica a capacidade de transferência tecnológica do Brasil, eu acho. Porque quando a gente fala de comunicar o espaço, de deixar as pessoas terem mais conhecimento a respeito do espaço, não é só para a pessoa saber que é legalzinho ir para o espaço ou não. É para que, por exemplo, você tenha jovens, né, que nem a gente tem lá a Nicolinha, tem o Tiago, tem o João Vitor, tem o Miguel, são os meninos do AITA ali que estão sendo orientados, mentorados do projeto, né, de sócios mirins. Um beijão para todos vocês. Que eles possam começar já a olhar para a vida profissional deles, para a carreira deles, e eles já começarem a pensar nisso, né? Então, assim, aquele menino que você falou que vai trazer aqui, não é menino, Domingos. gente, ele parece menino, mas não é. Aquele Domingos, é um homem grande. Domingos lá do Instagram. Exato. Tá? É isso que a gente precisa. A gente precisa dar liberdade de oportunidade e conhecimento e também oportunidade para eles. Pô, bota essa cabeça para pensar aí. Porque para pensar bobeira, muita gente pensa, né? Então, ao invés de, por exemplo, ir lá na minha página e ficar falando, por exemplo, que o ser humano não foi para a Lua, que papel alumínio, etc., constrói um e manda, daí você vai ver se não dá, entendeu? Então, tipo, para de mandar essas mensagens lá no meu canal. Mas... O pessoal não para, não. Mas o spin-in e o spin-off são bem legais, porque eles dão uma dimensão, por exemplo, porque, gente, quero deixar bem claro aqui, imagina que o Sérgio Sacani é da área de geofísica e ele se propôs a olhar para o espaço, olhar para um monte de outras coisas. Mas ele não sabe de nutrição, ele está aprendendo agora, porque agora ele está malhando, está virando marombeiro. Eu não sei nada de nutrição, não. Mas não sabe. Eu só puxo o ferro mesmo. Exato. Mas, de repente, pode ser que na nutrição tenha uma solução para alguma coisa que o Sacani não sabe, entendeu? Então, quando a gente faz spin-in, spin-off, quando a gente está falando desse assunto, a gente, por exemplo, vai falar assim, eu sou médico e estou tratando um câncer, que é uma das formas de transferência tecnológica. Então, eu estou ali com o meu paciente, tentando tratar aquele câncer, tentando descobrir uma forma de desenvolver, de melhorar, pego lá o meu microscópio, sei lá, faço exame laboratorial, etc, etc. E eu não consigo resolver aquilo sem fazer uma incisão, sem fazer alguma coisa que seja prejudicial. Só que aí, microgravidade consegue, né? tem um cara lá que é um pesquisador do Sol, que observa exoplaneta, sei lá. E aí ele é um cara com uma mente que nunca olharia para o câncer, porque não é a área dele. E aí ele está lá e ele olha, por exemplo, para um telescópio e ele constrói um equipamento que consegue atravessar, sei lá, alguma coisa muito importante e ver aquele detalhe com aquele equipamento. E aí os dois conversam. Por quê? Porque precisa existir essa conversa, que é a proposta da Escola do Espaço. Mesmo. Claro. Aí esse cara, ele vai pegar e vai fazer o quê? Deixa a gente usar esse telescópio que eu uso para o espaço para olhar dentro do ser humano e descobrir um câncer. Temos a tomografia, que nada mais é do que isso. Então, são transferências tecnológicas que acontecem de forma que a gente não imagina que podem acontecer se a gente estimular, entendeu? Então, para mim, spin-in e spin-off são conversas que precisavam estar fazendo parte de todas as cadeiras hoje. Tinha que fazer mesmo. Aliás, o Fábio Santana me corrigiu aqui, é verdade, cara. A impressora ela foi, né, na missão da Signos, né, para lá, para funcionar no espaço, para imprimir metal. A impressora 3D de metais ainda vai ser montada na ISS, tem o tamanho de um micro-ondas e pesa 300 quilos. Uhum. Mas vai imprimir metal, que é um negócio assim muito interessante, né? Aliás, uma das pessoas mais interessantes que eu conheci também durante a Escola do Espaço foi o Nelson Pedreiro. Sabe quem é o Nelson Pedreiro? Que é o CEO da Lockheed Martin. Ah, sim! E aí? Então, ele veio aqui... Gente, olha para você ver, eu fico triste. Sacanagem, eu vou contar, você vai chorar. Ele veio e deu um painel. E nesse painel, primeiro que ele ficou um tempo com a gente, alguns dias, conversando, como eu fiz parte do departamento de Business e Management, ele ficou ali com a gente orientando. Ele deu um painel onde ele explicou sobre as tendências futuras e os projetos futuros da Lockheed Martin. Esse painel foi aberto ao público. E se você visse quão poucas pessoas tinham naquele lugar... Porque ninguém sabe o que é Lockheed Martin. E aí eu fiquei pensando assim, que desperdício, porque o povo paga, sei lá, não contra, tá, gente? Milhões para ir num coach, aprender a fazer negócio, e não vai no cara de graça, que
E aí depois ainda tinha um cafezinho, ou seja, ainda podia chegar nele e conversar, pedir o cartão, sabe? Olha tipo, só que demais, coisas hein? desse tipo que as pessoas perdem a oportunidade. Mas nessas conversas ele falou sobre projetos futuros da Lockheed Martin com relação à exploração espacial. E um deles interessantíssimo, né? Que é esse mesmo, que é você fazer manutenção no espaço. Então, você começar a desenvolver peças e fazer manutenção e reparações no espaço. Eles já estão trabalhando nisso, tá, gente? Já é coisa que eles vão fazer. E a outra, eles trabalharam com técnicas de eficiência na captação de energia solar. É A Lockheed é uma das principais, para quem não conhece, né? A Lockheed é uma das principais empresas. Para vocês terem uma ideia, boa parte dos rovers aí, todos eles foram desenvolvidos pela Lockheed. Todos eles são. E a outra técnica, isso eu estou dando aqui, mas graças a Deus o vídeo está lá na internet, no YouTube, então você pode assistir a apresentação dele, mas ele explica com mais detalhes esses projetos. E ele, inclusive, dá uma ideia de, tipo assim, como ele filtra, porque ele trabalha no research, né, development. Então, ele trabalha no departamento em que, assim, gente, segue um monte de cientista e vamos inventar. E aí vão saindo projetos ali. Pesquisa e desenvolvimento. Aí ele tem que ver o que vai para frente, né? E aí ele vai olhando. E aí eu cheguei e falei, ele falou assim, vamos fazer um exercício aqui, tipo assim, né? Aí eu peguei e falei, se fizer isso, se fizer isso, se fizer isso. Aí ele foi falando, não, esse não, esse não, esse não, esse não. Aí eu peguei e falei, agora eu vou te falar um que você vai. Aí eu falei um para ele, e aí ele falou assim, esse é interessante. Então, assim, é isso que é legal, que é quando você começa a jogar as ideias e você começa a conjecturar como aquilo poderia se tornar útil de verdade. Porque, gente, precisa de soluções, eles vão para Marte, a gente vai para Marte. Aliás, a Lockheed, a ideia dela não é pousar em Marte, é ter uma estação na órbita de Marte. E de lá o astronauta desce, depois ele volta. Essa é a ideia da Lockheed. Se você entrar no site da Lockheed, você vai ver isso lá. Então, assim, foi muito interessante essa conversa que a gente teve e a forma como ele enxerga o espaço e como ele enxerga o desenvolvimento, né, e pesquisa para a área espacial, assim, essa parte de filtro, esse entendimento que ele tem, que é uma visão assim muito diferente do que a gente tem, entendeu? Mas ter essa oportunidade de ter esses incubadoras, esses lugares onde você pode pegar pessoas e deixar elas alimentarem e soltarem as ideias, né? Você teve com o Lucas aqui também, não teve? Sim, poxa. O Lucas eu tenho em vários lugares. Então. Grande Lucas. Lucas, ele a gente teve com ele também, ele contou que ele está agora como venture capitalist, né? Que ele quer fazer um investimento e ele falou que tem dificuldade de encontrar empresas e startups brasileiras com maturidade para fazer um investimento. Isso então, no Space BR lá do ano passado teve um negócio lá que foi o concurso lá de empresas lá, de startup, para ver qual que ganhava lá, e ela está sendo investida aí pela galera. Então, isso daí é uma coisa que precisa ser fomentada, precisa ser alimentado, precisa ser estimulado no nosso país, né?